A noite devorou o mundo. Pete Agarman. 28 de março. O que é seguro e belo é o passado. Mesmo o passado triste, minha solidão, minhas dificuldades materiais, minha adolescência. Tudo isso me parece doce a partir de agora. Eu era feliz e não sabia. O desespero de então era um estado de plenitude estática comparado ao que vejo agora. Convoco, pois, minhas lembranças. Coleciono-as e anoto-as em meu caderninho. Aquelas férias com meus pais quando eu tinha 7 anos. Visitar os museus de Bruxelas. Beber chocolate quente. A chuva que caía sem cessar. Corríamos, rindo de abrigo em abrigo. O dia em que descobri, na casa de meu editor, os exemplares impressos de meu primeiro romance O Amor Não Existe no Paraíso. A primeira vez que tive nas mãos uma garota que estava apaixonada por mim e a certeza de que passaríamos a vida juntos. Os jantares de quinta-feira à noite na casa de Lúcia e Michel, nossas discussões sobre literatura, gastronomia e política. Estou em segurança no passado. Esforço-me para fazê-lo colonizar meu espírito, a fim de que atenue as imagens do presente. O passado é meu remédio. Milhares de vezes por dia, puxo uma imagem, uma cena, uma refeição com uma amiga, um café tomado no motel de Harvard, um Natal da infância, e sobreponho aos corpos deteriorados e às bocas esfomeadas. Toco minhas memórias como a um instrumento musical. São as notas o que momentaneamente aniquila os zumbis em meu cérebro. Sonho comigo nesse passado. Não dura muito. A realidade sempre acaba com tudo. Quebra as belas coisas e retoma o poder. Mas essas calmarias me permitem recuperar as forças. Quero falar de mim, pois o tempo não é mais afetuoso que as criaturas que espreitam lá fora. Quero lembrar-me de onde venho, desse mundo desaparecido para sempre e do lugar que eu tinha nele. Sou escritor, é o que sempre quis ser, mas o caminho foi longo. Comecei como um simples revisor de roteiro para televisão, modo de descobrir certa forma de criação, de familiarizar-me com a estrutura narrativa e com a composição de personagens. Sonhava com outro tipo de literatura, certamente, mas era instrutivo. Rapidamente me propuseram um cargo de roteirista para uma novela televisiva. Tinha 26 anos. Meus estudos de antropologia e de geografia não me tinham levado a lugar nenhum. Decidi aceitar, para grande desgosto de meu professor Inselberg, meu mentor, meu ídolo intelectual. Adorei essa experiência. A novela punha em cena 3 irmãs na casa dos 40 anos que se divorciavam ao mesmo tempo e que tentavam voltar a viver e reencontrar o amor. Uma grande afeição acabou por ligar-me a essas personagens. Sentia-me eu mesmo como uma mulher de 40 anos. Seus medos, suas dúvidas, seus desejos e suas misérias afetivas eram os meus. Dava-lhe belas falas, fazia delas mulheres corajosas e espertas. Eram o retrato das mulheres que eu teria gostado de encontrar. Mas a produção não queria nada disso. Era necessário criar damas para prender a atenção dos telespectadores. Pediram-me que eu tornasse irascíveis, maldosas, invejosas minhas heroínas. Deixei a novela quando me ordenaram que escrevesse um episódio em que uma das 3 irmãs vende drogas a adolescentes para pagar uma operação de cirurgia estética. Tínhamos chegado ao fundo do poço. Escrevi diversos romances, mas nenhuma editora os quis. Não tinha fechado nenhum contrato. Não iria bancar o artista amaldiçoado.
Vendo que não tinha lugar no seio da literatura oficial, decidi fazer o que sabia: escrever histórias românticas. Eu as propus à Galaxy, uma editora de literatura popular que publicava tanto histórias de terror como romances policiais ou enfadonhos. O telefone tocou uma semana depois que enviei meu primeiro manuscrito. Desde então, publiquei 24 livros. Nenhum best-seller, mas tenho os meus leitores. A literatura romântica é o lugar onde se podem dizer coisas importantes a salvo da trivialidade. Aproveita as relações entre um médico e uma enfermeira para insuflar um pouco de feminismo. A enfermeira retoma os estudos, despreza o médico machão. Em geral, conseguia me virar. Para completar meu orçamento, eu era o palhaço substituto no Níquer, o hospital para crianças. Não era apenas uma questão de dinheiro. Eu adorava aquilo. Teria desejado dedicar a este trabalho metade de minha semana. A associação tinha poucos recursos e, portanto, minha única chance de ir fazer as crianças rirem era quando os palhaços regulares ficavam doentes, o que, muito infelizmente, acontecia com frequência. Depressão e alcoolismo eram endêmicos entre meus colegas. Eu tinha comprado uma verdadeira fantasia de palhaço de circo dos anos 1950, mas minha aparência tinha assustado as crianças. Então confeccionei minha própria fantasia. Um nariz vermelho, um jaleco branco, um estetoscópio buzina e grandes óculos. Eu era dotado, e isso era deselegante. Alguns pequenos saíam dali, outros morriam. Isso não melhorou minha visão trágica da existência. Eu precisava de muita maquiagem para esconder a tristeza de meus traços. Torna a pensar nas pessoas que conheci. Isso se torna um exercício íntimo, como o I Remember de Joy Brenner. Aquela criança no hospital Níquer, a cabeça coberta de cabelos ruivos, nossas discussões acerca de discos voadores e de outros mundos nas galáxias distantes. Lembro-me também da enfermeira romena, uma jovem adorável, com quem eu falava pouco, mas que me comovia por sua delicadeza. Lembro-me de todas essas pessoas que, por seus gestos e atenções, tornavam o mundo vivível. Repenso também em todos os que me pareciam inofensivos. A padeira, um garçom da cafeteria, um editor um pouco sem graça. Sentia falta deles. Eis meu exército. Lembranças vivazes para lutar contra a morte que se recusa a morrer. 30 de março. Tudo está sujo e em desordem. Se continuar assim, vou acabar criando uma epidemia de cólera no apartamento. Levanto-me do sofá-cama, onde estou remanchando há 2 horas. Esvazio e lavo a lixeira. Coloco um saco plástico para os dejetos, limpo os vidros, passo a vassoura, esfrego o chão. O cheiro de água sanitária e dos detergentes com fragrâncias sintéticas me fazem bem. Sinto-me nocauteado. Troco os lençóis do sofá à cama. Tudo isso me ocupa por umas 4 horas. 4 horas sem pensar em zumbis. O apartamento ganha forma novamente. O tempo é meu inimigo. Tenho de preenchê-lo para que não caia sobre mim secundado pela vaga de imagens angustiantes. O terror ocupa, mas aspira toda a minha energia. Perde eficácia depois de um tempo. Processo clássico de mitridatismo. O corpo e o espírito, se sobreviverem, acabam por se habituar aos venenos. Que fazer com estes dias? Que fazer com minha vida? Sonhar acordado é um bom meio de não ser assaltado pelas obsessões que põem os zumbis em cena. A deriva intelectual sempre foi a maneira mais eficaz que encontrei para não viver, para isolar-me num casulo de ideias e de conceitos. Estou fora do mundo. Sento-me no sofá. A tarde chega ao fim. O céu tende para o azul turquesa.
As cores amareladas e alaranjadas do sol se diluem no horizonte em finos estratos. Penso nas razões para eu ter escapado de tudo. Por que eu? Sem dúvida, minha não sociabilidade foi determinante. Não tinha ninguém para salvar. Não estava sequer tão agarrado assim à minha vida para tentar fugir. No fundo, acho que sobrevivi porque estava à parte. Ser um sobrevivente não é outra coisa senão uma nova maneira de estar fora da norma. Insisto, sou um esquisito. Isso não se muda. Ter sido ignorado pelas mulheres, pelos leitores, pelos editores, afinal de contas, permitiu-me escapar dos zumbis. A angústia e o medo são minha atmosfera desde sempre. Fui bem treinado nessas coisas. Que ironia! Tive a sorte de ter tido um azar maldito desde o nascimento.